A voz que vem do fogo, um mergulho poético e espiritual na travessia interior do renascimento. Capítulo 1. Quando o fogo chega a ele, nunca avisa. Não há um sino que toca. Não há uma placa dizendo prepare-se. O fogo chega como chegam as grandes verdades, sem permissão. Você está vivendo, distraída, fazendo planos, alimentando rotinas, mantendo acordos com tudo aquilo que um dia acreditou ser. E então, algo se rompe. Um cheiro estranho no ar. Um calor nas entranhas. Um incômodo silencioso que começa a devorar tudo o que parecia sólido. Fogo chega e você não entende. A mente tenta controlar. O ego luta para apagar. Mas não é um incêndio comum. É um chamado espiritual vestido de caos. Tudo o que você achava que te definia começa a se desfazer. Relacionamentos se esticam até romper. Caminhos antes seguros agora tremem como areia. Planos que pareciam sagrados perdem o brilho. Você se sente perdendo tudo. Mas, na verdade, está prestes a encontrar o que sempre foi seu. O guardião. Observa de longe. Ele não impede, não interfere. Porque o fogo, em sua linguagem, é sagrado. Ele queima ilusões, ele destrói mentiras, ele revela o essencial. E ainda que doa, há algo dentro de você que agradece. Porque, no fundo, você sabe, a alma chamou esse fogo. Você o chamou nos dias de silêncio, nas orações secretas que pediram liberdade, nos pensamentos cansados que desejavam uma vida com mais verdade. Você não pediu por fogo, mas pediu por vida real. E o fogo é a resposta invisível para quem deseja viver desperta. Quando o fogo chega, o primeiro impulso é correr. Mas quanto mais você foge, mais ele cresce por dentro, até que você entende. Não se foge daquilo que vem de dentro. E então, pela primeira vez, você para, respira e decide olhar para as chamas. Você ainda não sabe, mas aquele momento em que decidiu não fugir mais foi o nascimento silencioso da nova você. Capítulo 2. As coisas que precisam. Queimar nem tudo que você carrega é seu. Nem tudo o que te moldou merece permanecer. Quando o fogo chega, ele não escolhe com carinho. Ele incinera, ele transforma, ele revela o que nunca foi verdadeiro, e isso assusta. Porque há muito tempo você confundiu hábito com amor, acordo com lealdade e dor com identidade. As primeiras a queimarem são as máscaras, aquela que sorria para ser aceita, a que dizia sim para não ser abandonada, a que se calava para manter a paz dos outros, enquanto a sua alma gritava por dentro. Você assiste, atônita, enquanto essas versões suas se desfazem em fumaça. E percebe, eu não era aquilo. Eu estava tentando ser, depois, o fogo encontra os pactos silenciosos, as promessas que fez a si mesma em momentos de dor. Não vou confiar mais, não serei vulnerável de novo. Preciso ser forte o tempo todo. Essas vozes antigas, essas juras que te engaiolaram, arderão também. E ao vê-las se dissolver, um medo antigo surge. Se tudo isso se for, o que sobra de mim? A resposta não vem da mente, ela vem do fogo, só o que é verdadeiro. E então vem o mais difícil, deixar queimar o que você ama, porque o fogo não é seletivo. Ele consome aquilo que não vibra mais com a tua alma, mesmo que tenha história, mesmo que te faça falta, mesmo que ainda exista carinho, pessoas, lugares, papéis, tudo aquilo que já não pulsa na mesma frequência. Vai arder, e sim, vai doer. Mas uma dor diferente, não a dor da perda, a dor da libertação. É nesse momento que você percebe. O fogo não veio contra você, veio por você. Você não está sendo destruída, está sendo liberta. Você chora. E tudo bem, as lágrimas também são parte do ritual. Elas apagam os restos do que se foi.
e abrem espaço para o que está nascendo. Você já não é quem era, ainda não sabe quem será, mas uma coisa é certa: o que precisava queimar já não tem mais como voltar, e essa é a primeira chama da verdadeira paz, a certeza de que o velho morreu e o novo está a caminho. Capítulo 3. O silêncio. Em meio às cinzas depois do fogo, vem o vazio. Não há aplausos, não há alívio, não há respostas, só o silêncio. Um silêncio denso, inquietante, absoluto. Um silêncio que parece te perguntar: e agora? Você caminha entre escombros invisíveis. Não sobrou muito, só você e a verdade crua do que restou. E é estranho perceber que, mesmo sem nada, você ainda existe. Esse momento é sagrado. É aqui que a alma aprende a viver sem anestesia, sem distração, sem personagens. É aqui que você encara a parede branca onde antes estavam seus títulos, suas certezas, suas histórias. Agora não há mais o que mostrar. E pela primeira vez, isso não parece um problema. Você se senta no chão da própria alma, entre as cinzas do que foi. Nada para defender, nada para sustentar. Só a presença, só o estar, só o respirar. E é nesse vazio que algo mágico acontece. Você escuta, não vozes externas, não opiniões alheias, mas uma frequência que sempre esteve ali, oculta sob o barulho do mundo. Você escuta a si mesma, a versão mais pura, a que não precisa ser chamada por nome nenhum, a que não quer impressionar, a que apenas sabe quando algo vibra errado, sabe quando precisa ficar, sabe quando é hora de ir, sabe porque sente. O silêncio em meio às cinzas não é ausência. É campo fértil, é o útero da alma. Tudo começa ali, tudo renasce a partir dele, mas só para quem tem coragem de não preencher o vazio com pressa, porque quem se apressa reconstrói a prisão com as mesmas pedras antigas. Mas quem espera, cria com consciência. E nesse silêncio você percebe, as cinzas são memórias do que te forjou, e o fogo, por mais devastador que tenha sido, deixou espaço para algo muito maior. O novo, o real, o você que sempre existiu, mas agora não tem mais medo de ser. Capítulo 4. A voz que vem do fogo. Não é uma voz alta, não é uma ordem, não é uma profecia de fora. É algo sutil, antigo, profundo, como se a própria chama murmurasse dentro de você. Você ainda está aqui, porque ainda tem algo a viver. Essa voz não vem para te aplaudir, não vem para te consolar, ela vem para te lembrar da sua origem, lembrar do seu compromisso, lembrar de quem você era antes de se esquecer. Ela não grita porque sabe. A alma desperta não precisa de ruído, precisa de lembrança. É como se o fogo, depois de consumir tudo, agora revelasse a essência escondida. E ela fala. Fala em forma de intuição. Fala em forma de vontade. Fala em forma de impulso criativo que nasce sem razão aparente, mas com força irresistível. Você escuta e sente: não posso mais me trair, não posso mais viver pela metade, não posso mais seguir fingindo que não sei o que sei. Essa é a voz que vem do fogo. Ela diz que não será fácil, mas será verdadeiro. Ela não promete atalhos, mas garante caminho. Ela não te dá certezas, mas devolve tua coragem. E nesse momento, algo dentro de você se alinha, como se, finalmente, tudo fizesse sentido. Você não é sobrevivente, você é semente. A vida não te quebrou, te preparou. O fogo não te destruiu, te limpou. E agora, com essa nova clareza, você começa a andar de novo, mas não como antes. Agora, você anda com propósito. A voz do fogo permanece, baixa, constante, como um tambor dentro do peito, guiando seus impassos não por lógica, mas por vibração. E quanto mais você escuta, mais entende. Essa voz sempre foi sua.
Você só tinha medo de ouvi-la. Capítulo 5. O eu que sobreviveu. Depois da destruição, depois do silêncio, depois da escuta, você se vê. Talvez pela primeira vez, não há mais os mesmos olhos, não há mais as mesmas mãos, não há mais a mesma energia ao redor, e ainda assim, você está ali, desnuda, crua, livre, sem os excessos que te prendiam, sem os papéis que interpretava, sem os disfarces que te protegiam e que ao mesmo tempo te adoeciam. Você se olha no espelho interno e percebe o que sobreviveu ao fogo é o que realmente é você. Não as crenças herdadas, não os medos repetidos, não os sonhos impostos, mas aquela centelha viva, intacta, que nenhum caos conseguiu apagar. Ela é simples, ela é serena, ela é profunda e tem um nome que não pode ser dito, porque não cabe nas línguas humanas, mas você sabe. Você sente, você reconhece. Esse eu que sobreviveu é a sua alma sem adornos, é a sua luz sem maquiagem, é a sua sabedoria sem palco, e ela não precisa provar nada, porque ela é. Não há mais pressa, não há mais correria. O tempo parece obedecer a outro ritmo, um ritmo interno, um ritmo que vem de dentro, o ritmo da verdade. Agora você escolhe com mais clareza, com mais calma, com mais coragem. Você não precisa de tudo. Precisa apenas do que vibra com a sua alma. E nesse novo caminhar você entende, não perdeu nada, apenas se despediu do que não era seu. O eu que sobreviveu carrega cicatrizes, sim, mas cicatrizes que contam história, cicatrizes que vibram, como medalhas de uma guerra invisível, vencida em silêncio, e agora que você se vê com essa profundidade, não há mais como voltar, nem como se diminuir, porque quando a alma se vê, ela não se esquece. Capítulo 6. O nascimento. Sem testemunhas, ninguém vê. Ninguém aplaude, ninguém registra, não há câmeras, não há likes, não há plateia, e ainda assim, algo imenso acontece. Você nasce, não um nascimento de carne, mas um nascimento de alma, silencioso, sagrado, profundamente invisível aos olhos do mundo, mas estrondosamente real para o universo. Você não precisa anunciar. Sua energia já mudou, seu campo vibra diferente. O invisível te reconhece e começa a responder. As pessoas ao redor ainda te chamam pelo mesmo nome, mas há algo nos teus olhos, algo no teu passo, algo na tua presença, que não é mais o mesmo. Esse nascimento não vem com dor física, vem com acolhimento cósmico. É como se o universo dissesse: agora sim, agora você voltou, não a ser algo, mas a ser você, a tua versão mais íntima, mais plena, mais livre, sem moldes, sem culpas, sem medo de não caber. Você sente a força da sua essência pela primeira vez sem filtros. E ela não precisa gritar, ela não precisa competir, ela basta, e nesse bastar, há uma nova forma de existir. Uma existência suave, mas poderosa, discreta, mas imponente, simples, mas inegociável. Você começa a falar menos, mas quando fala, transforma. Começa a andar mais devagar, mas onde pisa, floresce. Você não quer mais convencer ninguém, só deseja viver com verdade. Esse novo você não precisa de explicações, porque o nascimento da alma não é um argumento, é um acontecimento, um que só você pode sentir, e que o mundo vai perceber sem que você precise dizer uma só palavra. Mas quando fala, transforma, começa a andar mais devagar, mas onde pisa, floresce. Você não quer mais convencer ninguém, só deseja viver com verdade. Esse novo você não precisa de explicações, porque o nascimento da alma não é um argumento, é um acontecimento, um que só você pode sentir e que o mundo vai perceber sem que você precise dizer uma só palavra. Capítulo 8. O reencontro com a alma foi, ela o tempo todo.
nas quedas, nos silêncios, nos vazios, nas escolhas que você não entendia, mas sentia. Ela estava ali. A alma não te abandonou. Ela apenas esperava que você voltasse para casa. E agora, você chegou. O reencontro não tem fogos, não tem aplausos, tem presença. Tem um reconhecimento tão profundo que as palavras se tornam pequenas. Você as sente. Como se algo dentro de você, adormecido há séculos, finalmente respirasse. Ela te olha sem julgamento, sem pressa, sem feridas. Ela sabe tudo o que você viveu. E ainda assim, te ama. Você chora. Mas não de dor, de alívio, de saudade, de ternura. Porque percebe, durante toda a jornada, você estava tentando encontrar o que nunca saiu de dentro. A alma estava sussurrando enquanto você gritava. Estava caminhando ao lado enquanto você corria para fora. Estava estendendo a mão enquanto você se agarrava ao mundo. Mas agora, você para e escuta e vê. Ela é você. Antes de todas as histórias, antes de todas as máscaras, antes de todas as feridas, ela é o som original, a nota pura, o primeiro batimento do seu ser, e reencontrá-la é como lembrar de algo que nunca se esqueceu, mas que havia sido soterrado por tantas camadas. Você se senta com ela, e pela primeira vez, não quer mudar nada, você só quer ficar. Ficar consigo, ficar com a alma, ficar com essa sensação de pertencimento absoluto, ficar onde sempre foi seu lar. E nesse instante, você entende, não está sozinha, nunca esteve. Capítulo 9. O fogo. Como caminho antes, o fogo era a ameaça, era medo, era o fim agora. Você o olha nos olhos e reconhece. Ele foi o mestre. O fogo não veio para destruir. Veio para purificar. Veio para mostrar o que não era real. Veio para devolver você a si mesma. A dor não foi castigo, foi linguagem. A queda não foi fracasso, foi convite. Tudo aquilo que você resistiu acabou sendo aquilo que te transformou. Nesse reconhecimento nasce uma nova forma de andar, com o fogo aos pés, não mais às costas. Você caminha com outra postura. Não porque sabe tudo, mas porque agora sabe quem é. O mundo pode continuar caótico, mas dentro de você há um centro inabalável, porque você parou de fugir da dor e começou a usá-la como ferramenta, como bússola, como portal. E tudo muda. As escolhas mudam, as relações mudam, a maneira como você se olha muda. Agora cada passo é feito com consciência, cada decisão é uma oração silenciosa, cada silêncio é uma dança com o invisível. Você se torna alquimista de si, transforma dúvida em direção, vazio em poder, cicatriz em sabedoria. E o mais bonito é que agora você agradece o fogo, não porque foi fácil, mas porque foi verdadeiro, e no fundo você sempre soube. Era disso que sua alma precisava, não de mais conforto, mas de verdade, não de mais aplausos, mas de reencontro. O fogo foi caminho, foi cura, foi rito, e agora é luz dentro de você. Capítulo 10. Tornar-se a chama não se trata mais de sobreviver ao fogo, nem de contar a história das cinzas. Agora, você é o fogo, não aquele que queima em descontrole, mas o que ilumina em sabedoria, não o que destrói por impulso, mas o que aquece por escolha. Você se tornou a própria chama. Cada palavra tua tem presença, cada gesto tem raiz, cada passo tem direção. Não é perfeição. É coerência, é presença real, sem disfarces, é alma no corpo, espírito na matéria, céu e terra caminhando juntos no mesmo ser. Você não precisa mais tentar ser luz, porque agora entende que você é luz, quando vive em verdade com sua alma. As pessoas
Te olham e não sabem explicar, sentem. Algumas se aproximam, outras se afastam, mas você